Olá, eu sou a Ana Tanganelli, do Aprendiz de Medicina Chinesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre um ponto que não é muito utilizado e muito famoso aí na prática clínica, mas que tem funções extremamente interessantes e ainda é o ponto Luo do canal do rim. Estamos falando, então, do R4, o Datsun. Então, vamos seguir com o estudo deste ponto, que aí pode ser utilizado quando o paciente tem e relata para a gente preguiça, cansaço excessivo, sonolência e também aí para o tratamento da asma. Então, vamos dar uma olhadinha nele. Primeira coisa sobre o R4, a localização. Então, ele está localizado anterior à margem medial do tendão do calcâneo, acima de sua inserção no calcâneo, cerca de 1 tsum distal e dorsal AR3. Estamos falando grego para muita gente, então vamos entender como localizar o R4. A gente vem aqui no maléolo medial da parte de dentro da perna, identifica o maléolo e traça uma linha para trás. Aqui nessa região a gente vai ter o famoso R3, o Tai Chi, mas a gente segue aqui, vai até sentir a ponta do tendão e desce meio tsum. Quando a gente faz a palpação dessa região, a gente vai sentir muito bem o buraco, né? Ou a parte mais funda, que é o R4. Ele é um pouquinho para cima da inserção aqui do osso com o tendão, mas ele tem um buraco bem grande aí que é fácil da gente palpar. Então, como que faz isso na prática? Acho o centro do maléolo medial, da parte de dentro da perna, traço uma reta para trás, passo no R3 e vou um pouquinho em frente até encostar no tendão. Encostou no tendão, eu desço meio tsum, palpando. E aí a gente vai sentir o buraco que é referente ao R4. Muito bem. Agulhamento do R4, ele tem que ser vertical, então a agulha tem que entrar vertical, perpendicular à pele, de 3 a meio tsum. E a gente tem que tomar muito cuidado para não acertar o tendão, porque isso é bem dolorido. Então, agulhamento vertical, nem oblíquo, nem lateral, que é mais oblíquo ainda. Então, vertical, em direção à pele, com aprofundamento de 0,3 a meio tsum. Alguns autores falam de um agulhamento até 1,2 tsum, e aí vai depender muito da sua prática clínica e da sua experiência em agulhamento, porque ele é um ponto muito próximo de um tendão, e se a gente agulhar esse tendão, o paciente vai sentir muita dor e às vezes nem volta mais, porque as pessoas definitivamente não gostam de sentir dor. Muito bem. Característica do R4, ele é ponto Luo, ele é ponto de conexão do canal do rim. Se você quer saber mais sobre ponto Luo, a gente tem um vídeo aí que fala sobre o baço 21, grande Luo, que vai explicar um pouquinho sobre as características dos pontos Luo, do canal Luo, como que ele funciona, para que ele serve e etc. É só dar uma olhadinha aí na parte de fundamentos, eu acho, na playlist de fundamentos, que vai ter lá o grande Luo, baço 21. Ações principais do R4. Ele fortalece o rim e a essência. Então, ele é um ponto bem interessante aí para fortalecer as funções do rim e também ajuda na essência. Ele fortalece a recepção do Qi pelo rim. Então, para a gente lembrar, o Qi vem através do pulmão e o pulmão tem a função de descender o Qi. O pulmão manda o Qi para baixo. Quem recebe esse Qi do pulmão é o rim. E aí o rim faz o processamento, devolve uma parte para o pulmão e continua com as suas funções aí de acordo com o rim, de acordo com as suas funções gerais. Quando a gente tem uma falha na recepção do Qi, que o pulmão manda lá de cima pelo rim, o paciente apresenta asma. Então, uma das causas principais de asma, e também tem um vídeo sobre asma aqui no canal, é a falha na recepção do Qi pelo rim. Quando esse é o caso, o R4 ele é um ponto excelente para ser utilizado, porque
ele vai ajustar a recepção do Qi, do Qi do pulmão pelo rim, e ele equilibra essa relação entre pulmão e rim. Então, ele mantém esse funcionamento, esse fluxo de Qi entre pulmão e rim, e aí, com isso, ele vai conseguir melhorar a respiração. Lembrando que o rim, ele tem uma relação direta com a inspiração e o pulmão com a expiração. O R4 também tem uma função muito interessante nas questões emocionais, principalmente medo, pavor, tristeza e susto. Quando a gente fala de medo e pavor, elas são as emoções referentes ao rim e a tristeza aí referente ao pulmão. Então, quando o paciente ele relata que ele tem medo do desconhecido, que ele sente medo sem motivo, ou o paciente que assusta muito, que tem assusta com qualquer coisa, ou que tem uma certa tristeza, ou tem pânico de alguma coisa, por exemplo, de agulha, a gente pode utilizar aí o R4. Seguindo com as ações. Ele acalma e anima a mente. R4 é um ponto que a gente fala muito, que a gente usa em preguiçosos ou para tirar a preguiça. Então, aquele paciente, por exemplo, que acorda de manhã e tem uma preguiça de levantar da cama, de abrir o olho, de falar e tudo isso, esse aí é um ponto super indicado nesse caso, porque ele acalma a mente, ele tem uma relação com a depressão, e aí a gente fala da depressão como doente, e ele anima, ele dá ânimo para que a gente possa aí desempenhar as nossas tarefas do dia a dia. Ele redireciona o Qi em contracorrente. Então, quando o Qi está em direção errada, o R4 ele vai trabalhar para corrigir a direção do Qi, e aí principalmente o Qi da bexiga e o Qi do rim. Lembrando que o ponto de conexão ele vai ter uma relação entre o par externo e o par interno também. Então, rim e bexiga são canais aí que são beneficiados por este ponto. E falando em bexiga, ele também melhora a micção. Então, ele pode ser utilizado aí em caso, por exemplo, de micção dolorosa, que é a infecção urinária. Ele pode ser utilizado quando tem retenção de urina, quando tem gotejamento e várias questões relacionadas à urina, à micção de uma forma geral. Indicações, e aí a gente vai falar daí das principais patologias que a gente conhece aí no nosso dia a dia relacionadas à medicina ocidental. Então, primeira e principal indicação de R4, asma. Por que que ele tem essa relação com a asma? Conforme eu já expliquei, ele vai atuar na relação entre pulmão e rim, então ele vai ajudar o rim a receber o Qi do pulmão e vai ajudar nesse processo de respiração. E é por isso também que ele vai atuar na tosse. Quando essa recepção do rim ela fica prejudicada, o que acontece? É um acúmulo de Qi na região do tórax e aí o paciente vai começar a apresentar tosse, falta de ar, chiados e etc. Falta de energia, e aí a gente vai falar a função do R4 muito relacionada à tonificação do yang do rim. Ele não é um ponto específico para isso, mas ele é como ponto Luo, ele tem essa função. Dificuldade para urinar, acabei de falar nas ações sobre a micção, falta de ar por conta da recepção do Qi do rim, dor local no calcanhar, então, como todos os pontos de acupuntura, ele tem uma ação local, onde é o agulhamento, onde é a localização desse ponto, e também ele resolve questões de tosse com sangue, justamente por conta aí dessa relação com o pulmão. Seguindo, dor e rigidez na lombar. De repente, o R4 ele nem é o ponto principal para esse tipo de queixa, mas ele pode ser aí pensado dentro do que a gente vai fazer, dentro da nossa seleção de pontos na prática clínica, como um ponto interessante para casos de dor e rigidez na lombar. Por que que ele funciona? Quando a gente fala de canal Luo do rim, ele começa na região do R4, e ele sobe até a região lombar. Lembrando que a região lombar é a mansão do rim. Então, tem uma relação direta por ser ponto Luo com a região da lombar. Sonolência durante o dia e preguiça. E aí a gente tem que fazer um parênteses que essa sonolência excessiva, ela pode ser causada tanto por deficiência do Qi do baço,
quanto por deficiência do yang do rim. E nesse caso de R4, ele vai atuar principalmente aí quando a sonolência é por falta do yang do rim. Ou seja, a gente tem o Ming Men, que ele é o fogo ministro, então ali ele vai fornecer energia, vai fornecer calor para todo o sistema fisiológico do corpo, e quando ele está fraquinho, coitadinho, ele não consegue gerar esse calor, os processos fisiológicos ficam mais lentificados e a pessoa se sente mais sonolenta, com mais preguiça, com mais vontade de ficar deitada, com menos vontade de falar, e ela quer ficar lá quietinha, quietinha, sem muita coisa, sem muita informação. Então, a R4 é bom nesse caso. Constipação, também aí pela região do rim, né? Seria um ponto local, na verdade, distal. Então, como o canal Luo chega até a região lombar, ele acaba pegando aqui essa parte de aquecedor inferior de intestinos, então ele ajuda também em constipação. Chiados, que é os sibilos, né? Principalmente na região de garganta e pulmão, por conta dessa relação com o pulmão e da descensão do Qi do pulmão, e depressão, lembrando que a depressão também tem a ver com o rim, no quesito de medo, tristeza com relação ao pulmão e também com a falta de alegria relacionada ao coração. Mas a depressão é um tema para um próximo vídeo. Seguindo, então, com as indicações. Patologias na garganta, e aí entra dor, sibilo, dificuldades de engolir. Opressão torácica, eu acabei de falar lá no começo do vídeo, que quando o rim não recebe o Qi do pulmão adequadamente, não consegue fazer essa recepção, o Qi fica bloqueado na região do tórax e aí ele vai causar, obviamente, opressão torácica. Quando eu uso o R4, o que acontece? Eu restabeleço a recepção do Qi do pulmão pelo rim, e aí esse Qi que estava acumulado aqui no tórax, ele começa a descer e a seguir o seu fluxo normal. Então, eu resolvo essa questão da opressão torácica. Calor na boca e língua seca por conta do próprio trajeto do canal do rim, o seu trajeto interno ou a sua ramificação interna, e micção difícil, retenção de urina ou gotejamento, por conta dele ser ponto Luo do canal do rim e o rim ter uma relação interno-externo com o canal da bexiga. O nome da ZON do R4, ele tem origem, na verdade, ele significa grande sino. Então, só para a gente lembrar, inicialmente, os nomes dos pontos de acupuntura, eles não tinham siglas, R4, R3, C7, etc. Eles tinham nomes e esse nome fazia referência a alguma coisa. No caso do R4, grande sino representa exatamente a localização do ponto. Então, quando a gente palpa a região aqui da saliência do tendão de calcâneo, a gente vai sentir como se fosse um sino, ele tem um formatinho de sino, e por isso que o nome desse ponto é Dazon ou grande sino. Para finalizar o nosso estudo do R4, vamos falar um pouquinho de combinações de pontos. Então, a primeira delas é quando a pessoa não tem desejo de falar, aquela pessoa que é quieta, não tem vontade de falar por algum motivo, a gente pode utilizar o R4 mais o C5. Quando tem depressão, com desejo de ficar na cama, que é aquela depressão que não tem vontade de fazer absolutamente nada, a gente pode usar essa combinação R4 mais IG3 mais R3 mais R6 mais IG2. Lembrando que aqui nesse vídeo, nosso objetivo é fazer um estudo rápido do ponto. Para entender como cada uma dessas combinações funciona, é legal você pegar o seu atlas de acupuntura, dar uma estudadinha em cada um desses pontos e relacioná-lo. Assim você estará, com certeza, praticando o seu raciocínio clínico e entendendo como que se dá as combinações desses pontos. Todas essas combinações foram tiradas aí de obras, principalmente de obras clássicas, então não é da minha cabeça, não é porque eu vi em algum lugar, são todas aí combinações que têm muita história e muitos anos de uso. Não quer dizer que você vai usar elas sem pensar, mas sim que a gente precisa entendê-las para ver como que a gente pode utilizá-las na nossa prática clínica de acordo com o paciente. Calor na boca, R4 mais C9, e para susto e medo, a gente tem a recomendação, e essa recomendação aí é do Sun Simiao, na 1000 prescrições, não, prescrições que valem mais do que 1000 moedas de ouro, que é o R4 mais o pericárdio 4.
Sonolência, R4 mais R3 mais IG13 mais R6 mais IG2. Também é uma combinação complexa que precisa ser analisada por você para você entender exatamente como ela funciona. E para constipação, R4 mais R18. Para finalizar o nosso estudo do R4, então, vamos dar uma olhadinha no resumo das funções desse ponto. Ele diminui a preguiça, sonolência, então ele pode ser utilizado aí quando o paciente chega com uma queixa de sonolência excessiva, preguiça, não tem vontade de levantar de manhã, é sempre mais 5 minutinhos no despertador, adolescente, acaba sendo um ponto interessante porque ele atua no yang do rim. Alivia medo, susto e pavor, porque ele vai trabalhar as emoções relacionadas ao rim, principalmente. Trata a asma, porque ele restabelece a descensão e a recepção do Ti do pulmão pelo rim. Então, ele corrige essa relação entre pulmão e rim, que tem tudo a ver com a respiração, a inspiração pelo rim e a expiração pelo pulmão. Fortalece o rim e a essência de forma geral, e atua na dor e na rigidez da lombar devido ao trajeto do canal Luo do rim, que se inicia em R4 e termina na região lombar. Então, esse é um pontinho aí que dá para a gente utilizar na nossa prática clínica. Ele tem uma fácil localização, um agulhamento também que é bem tranquilo, mesmo que você esteja começando, não tenha ainda muita experiência, dá para você agulhar esse ponto, pode agulhar em você mesmo. E, claro que se você tem medo de agulhar, tem algum receio, ou de repente não é profissional da área, ou você precisa indicar para um paciente, pode colocar stipper, pode fazer sementinha, pode fazer outras técnicas nesse ponto também, mas ele é um ponto muito útil que nós quisermos trazer aí para você, para não ficar sempre naqueles pontos mais tradicionais que a gente está cansado de saber. Se você curtiu esse vídeo, então, deixe seu like, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanhe o Aprendiz pelas redes sociais, então tem Facebook, Instagram e Telegram, aqui pelo YouTube, obviamente, e também pelo site www.aprendizmtc.com.br. Lá no site tem muitos artigos, muita informação legal e direta sobre medicina chinesa que nós preparamos especialmente para você. Te vejo no próximo vídeo, então. Até lá, tchau, tchau.